Olá, alunos do 7º período da Faculdade de Medicina de Barbacena. Vamos fazer uma videoaula sobre um assunto da saúde do trabalhador. Essa aula eu vou tentar ser um pouco mais rápido para não ficar cansativo. Vou passar tudo sobre câncer ocupacional e no final tem um caso clínico, não de uma pessoa em trabalho, mas de um caso que eu retirei dos dados da perícia médica do INSS, para vocês lerem, discutirem e me enviar respostas pelo contato que eu passei para vocês. Para efeito de envio dessas respostas, como é praticamente impossível vocês se aglomerarem e nós não podemos fazer isso, cada um vai ter que fazer o seu exercício, correto? Eu fiz uma inversão do tema porque outros temas seriam um pouco mais cansativos. Eu acho que esse aqui vai ser mais interessante para a gente. Então nós vamos começar falando sobre o câncer ocupacional. Antes de mais nada, vocês acharam que eu não ia falar sobre isso, né? Mas é importante a gente relembrar. A incapacidade, a diferença dela, depois vocês leiam com o material que eu já passei para vocês, entre temporária e permanente. A incapacidade permanente, que é aquela parcial ou total. Então vocês vão ter que ler um pouquinho sobre isso para a gente poder, inclusive, entender o caso clínico do final da aula. E lembrar sobre os pressupostos de um acidente de trabalho de acordo com a legislação brasileira. Artigo 19 da Lei 8.203 de 1991. Eles estão aí no slide para vocês verem, que inclusive, eu esqueci de dizer, vou repassar isso aqui para vocês por e-mail. E por fim, diferenciar entre doença profissional e doença do trabalho. Eu não vou ficar falando aqui, nós já falamos sobre isso em outras aulas, depois vocês peguem o material que já foi repassado para vocês poderem estudar. O câncer, ele talvez seja a doença que nós mais temos documentação de que é de origem ocupacional. Acredita-se que mais de 70% dos casos de câncer têm origem ocupacional. Uma revisão sistemática recente que eu tenho aqui em mãos comigo, com um levantamento da Organização Mundial da Saúde, estima que anualmente nós tenhamos mais de 1.300.000 mortes causadas pelo câncer de origem ocupacional. Um trabalho de 2007, feito, se não me engano, na Finlândia, mostra que que estudaram os óbitos no trabalho, eles identificaram o câncer como 1/3 dessas causas. E nos países em desenvolvimento, esse é um problema porque a gente não tem muito estudo. Esses trabalhadores acabam se aposentando mais tarde porque eles não conseguem vínculos fixos de emprego ao longo da sua vida economicamente ativa e, consequentemente, ficam expostos a muitos tipos de substância ao longo dessa vida economicamente ativa. E acaba sendo uma condição desfavorável para o surgimento do câncer. Então, nós acreditamos que o câncer ocupacional nos países mais pobres seja um número muito maior do que esse apresentado nesse trabalho de 2007. A primeira vez que se discutiu sobre isso foi na Inglaterra, no Reino Unido, em que um pesquisador, um médico, Percival Pott, ele observou que os limpadores de chaminés eles tinham um maior número de câncer testicular. Aquele homem ali não está de roupa preta, a roupa está toda preta por causa do carvão. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, aqui no Brasil, 60% a 90% dos casos são ambientais. Em 30% não foi possível identificar os agentes causadores. E segundo o próprio INCA, de acordo com o trabalho pesquisado, seja um caso controle, seja uma série de casos, seja uma coorte, os trabalhos mostram que esse número varia de 4% a 40%. Eu disse para vocês 70% no início, de maior probabilidade. Um trabalho na Finlândia, 1/3, e agora eu mostro 4% a 40%. Por que há tanta diferença nesses números? Pelo seguinte, doses diárias absorvidas, a gente não sabe quanto que essas pessoas absorvem dessas substâncias cancerígenas. O tempo de exposição, algumas pessoas ficam mais tempo expostas do que outras. A idade, algumas pessoas mais idosas, mais predispostas por causa do material genético. A existência de doenças pré-existentes ou até comórbidas, suscetibilidade individual, alguns indivíduos são mais predispostos por alguma condição da sua constituição corporal, a predisposição genética, obviamente, e outros fatores como a sua alimentação, o estresse, o tabagismo, o etilismo. E aí nós podemos resumir essa controvérsia em 4 pontos importantes. Esses 4 pontos aqui, eles costumam ser perguntados em prova de residência. Como eu disse para vocês, a nossa disciplina, eu tento trazer coisas que vêm em provas para facilitar para vocês.
A diferença nas publicações dos trabalhos, elas se devem primeiro porque o câncer é uma condição multifatorial. Eu tenho agentes endógenos e exógenos que contribuem para o surgimento da doença. Exposições múltiplas também geram essa controvérsia, porque eu tenho um ambiente de trabalho com exposição a vários agentes. Exemplo, um trabalhador que exerce uma atividade numa indústria siderúrgica ou metalúrgica. Ele tem substâncias químicas variadas, ele às vezes pode ficar exposto a radiação não ionizante ou radiação ionizante, pode ficar exposto a alguns agentes físicos que podem levar ao câncer. Então não há como eu determinar um agente único. É claro que estudos laboratoriais, estudos in vitro, em estudos em animais, nós conseguimos isolar uma substância, aplicar essa substância na célula in vitro, no animal, e nós podemos desenvolver um tipo de câncer específico que nós queremos estudar. Mas na população geral isso é impossível de ser feito. Uma outra coisa é o período de latência muito longo do câncer. Os tumores sólidos, eles variam de 20 a 50 anos para começar a se manifestar. As neoplasias hematológicas, um tempo muito menor. Então, um trabalhador que trabalha há 20, um outro há 30, um outro há 40 anos no mesmo ambiente de trabalho, cada um pode desenvolver ou não esse câncer. Então, não há como eu determinar a intensidade dessa exposição por conta dessas diferenças que foram observadas nos trabalhos. Só voltar um pouquinho, olha só, esses são os fatores que influenciam. Então, eu tenho trabalhadores em condições diversas como essas citadas, vários trabalhadores, e aí cada um vai ter um câncer numa determinada época. Eu não posso afirmar peremptoriamente que a pessoa desenvolveu câncer por conta do trabalho. E, por fim, a avaliação retrospectiva da exposição. Os artigos científicos, eles são feitos com base naquilo que já aconteceu. Eu não posso fazer um estudo de intervenção, eu não posso separar uma empresa, essa empresa vai ficar exposta a esses agentes e essa empresa, os trabalhadores não serão expostos. Não tem ética nesse sentido. A própria complexidade da doença, então, eu cito aí no finalzinho, é a que prejudica a caracterização da condição ocupacional. Mas, como a maioria desses agentes, repito, estão presentes no ambiente de trabalho, é razoável pensar que a maioria dos cânceres sejam de origem ocupacional. Uma pergunta que pode surgir a respeito é como eu faço para poder determinar um certo paciente, um certo trabalhador que chega no consultório, ou chega na medicina do trabalho, ou chega com uma perícia médica, saber se aquele câncer é ocupacional ou não. É muito difícil eu poder caracterizar imediatamente. Imagine que você é um médico que é um pneumologista, atende um paciente com câncer de pulmão antes de encaminhá-lo para a oncologia. Você não tem como ali naquele momento determinar se o trabalho dele foi o agente causador. Ele pode ter sido exposto a outras substâncias químicas na juventude, ele pode ser tabagista, ele pode ter uma alimentação desregrada, que também pode causar isso. Nós vamos mostrar que existem formas de classificação dos agentes cancerígenos. Não é factível, do ponto de vista clínico, identificar. Eu teria que fazer um levantamento do histórico laboral desse paciente, descobrir quem eram os colegas de trabalho, fazer um levantamento de todos os agentes nocivos, físicos, químicos, biológicos, inclusive, que ele esteve exposto no ambiente de trabalho. Então, o máximo que eu posso fazer é uma avaliação empírica, bem fundamentada, claro, com tudo isso que eu citei para vocês, para poder determinar o tipo, se o câncer é ocupacional. Como é que o câncer ocorre do ponto de vista do trabalho? Aqui não tem nenhuma diferença do que vocês veem ou vão ver na aula de oncologia ou nas outras disciplinas que abordam o câncer. A toxicologia não tem nada de diferente, então eu não vou fazer aqui uma revisão sobre fisiopatologia do câncer. Primeiro porque é um tema que não compete a mim, é um tema muito extenso e não tem muita diferença. Mas eu deixo aqui os slides para vocês entenderem que a carcinogênese é um processo complexo, da mesma forma que em algumas disciplinas vocês já estudaram isso, que os estudos toxicológicos ajudam no sentido de identificar esses agentes potencialmente carcinogênicos, que as substâncias que determinam o chamado gatilho para mutação celular, eles atuam no DNA, como a gente conhece. Um exemplo mais clássico e bem estudado, bem conhecido, é do amianto, que felizmente no Brasil nós não temos mais a modalidade do chamado amianto crisotila ou asbesto crisotila,
que leva à replicação celular e a formação do câncer. Quem tiver interesse pode digitar no PubMed em inglês, câncer, amianto, crisotila, carcinogênese. Lá você vai encontrar vários trabalhos com várias figuras mostrando como que isso ocorre. Essas substâncias, além de iniciar, além de ser o gatilho, elas também podem promover, ou seja, eu já tenho uma predisposição à mutação celular. E esse agente apenas ele facilita o crescimento. Um exemplo disso é o níquel, que é um agente também causador do câncer. Em relação à toxicologia, uma coisa que eu quero chamar é voltar a atenção àqueles fatores que levam os fatores que influenciam por que algumas pessoas têm câncer ou não. A quantidade do agente tóxico que alcança o tecido-alvo em um determinado período de tempo. Então vai depender muito da quantidade do agente e do período de tempo a que ele esteve exposto. E a ocorrência desse efeito tóxico associada à suscetibilidade do organismo e à via de metabolização é que leva ao surgimento do câncer ocupacional. O que está citado nesses slides aqui, eles estão presentes, esses textos, na maioria deles, nas diretrizes de vigilância ocupacional do INCA. É uma publicação gratuita, depois eu repasso para o e-mail da turma. E por fim, lembrar que, já que eu disse que eu tenho uma via de metabolização, o trato gastrointestinal, os pulmões e a pele são as principais portas de entrada desses agentes cancerígenos. Obviamente existe uma possibilidade maior de ter tumores em origem mucosa, gastrointestinal e respiratória e na pele. Aqui apenas um resumo, não vou entrar em detalhes sobre isso. Isso aqui tem no manual de diretrizes do INCA, em que eu tenho as 4 etapas do surgimento do câncer. Aqui não é só câncer ocupacional. Para lembrar para vocês que do lado esquerdo, eu quero que vocês fiquem atentos à fase de exposição, a fase toxicocinética, a toxicodinâmica e a fase clínica. Na fase de exposição é óbvia quando eu tenho contato com as substâncias que estão presentes no ar, na água e nos alimentos. A fase tóxico-cinética é aquela em que ocorre a absorção do agente cancerígeno, ele vai se distribuir pelo organismo, vai haver transformação dessas moléculas na chamada fase a seguir, que é a toxicodinâmica, e a partir daí começa a haver a mutação celular e a transformação tecidual, levando aos efeitos adversos até a manifestação clínica da doença em si, da entidade doença. Em cada etapa dessas aí eu posso fazer uma avaliação. Então prestem atenção à direita, em que eu tenho avaliação ambiental, avaliação biológica e vigilância da saúde. Isso é que interessa do ponto de vista ocupacional. Então eu posso ter as autoridades da saúde, os estudiosos nas faculdades e universidades, no serviço de pesquisa, em que eles podem fazer uma avaliação ambiental, que é aquela primeira parte da fase de exposição, uma avaliação biológica, que abarca as 2 fases seguintes, a cinética e a dinâmica, e a última, que é a vigilância em saúde, que é o que talvez mais nos interesse para poder entender como é que um médico do trabalho, como é que um perito médico, ele aborda o paciente com câncer ocupacional. Nós vamos detalhar como é feita essa vigilância, porque isso é importante, não só para a disciplina, mas também para vocês, quando vocês forem médicos assistentes. E aqui apenas um resumo do que nós podemos fazer, como que nós podemos intervir de modo a diminuir o número de casos de câncer ocupacional. A partir da exposição, eu posso fazer, eu vou utilizar aqui o cursor do mouse, vai ficar mais fácil. A partir da exposição, eu posso fazer uma limitação da exposição ocupacional, adotar o uso de equipamentos de proteção individual ou coletiva e lançar a mão do controle tecnológico administrativo dentro daquelas chamadas NR, que eu já falei para vocês em aula, que são as normas regulamentadoras. A partir daqui, eu posso modificar alguns fatores através desse biomonitoramento que está aqui e lançar a mão de inquéritos e programas de saúde para que eu mantenha um trabalhador saudável. Se isso não for possível, eu passo a fazer o controle terapêutico. Aqui eles colocam o termo reparo, né? Na verdade é um reparo celular ou tecidual, não sei o que ele quis explicar com isso, mas nada mais é do que eu diminuir a presença do agente cancerígeno ou intervir já quando existe a doença. Não dá para falar sobre todos eles, mas eu vou citar para vocês aqui alguns exemplos que estão presentes na legislação.
vocês podem ver que eu tenho desde metais agrotóxicos até mesmo poeira e radiações, que podem levar ao câncer aqui, não só ocupacional, mas a qualquer tipo de câncer. E esses agentes todos, nós temos hoje um número grande deles, porque desde os anos 1950 vem tendo tido interesse, por causa do aumento da industrialização, de quais agentes poderiam levar ao câncer. Em 1962, os Estados Unidos reuniram especialistas num evento, não me lembro onde foi, e eles acabaram num consenso que haviam 3 substâncias cancerígenas. Nós sabemos que isso não é verdade hoje. E desde então isso vem mudando, e atualmente a última classificação da ACGIH é de 2001. Essa classificação ela diz que o A1 é um carcinógeno humano confirmado, que é o que nos interessa, que é aquele para ser humano confirmadamente cancerígeno com base em estudos epidemiológicos. A ACIH, com isso, com essa classificação, ela se preocupa mais com os cancerígenos A1. Nesse sentido, ela orienta que não existem limites seguros de exposição. Então, eu não posso dizer que uma determinada concentração, a partir dali, causa câncer e abaixo dela não causa. Não existem níveis seguros. Em relação aos A2 e A3 que não nos interessa, ela diz que a exposição por qualquer via de absorção, os trabalhadores devem ser cuidadosamente observados, acompanhados e controlada a exposição a esses agentes. Depois, em 1965, 3 anos depois, a Organização Mundial da Saúde, lembrar que a primeira classificação da ACGIH é apenas dos Estados Unidos. A Organização Mundial da Saúde desenvolveu a Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer. Então, ela fala tudo sobre o câncer, tanto desde aqueles fatores de exposição, exposicionais, passando pela parte biológica, até a manifestação clínica. Ela diz que um agente é denominado como cancerígeno se for capaz de aumentar a incidência de neoplasias malignas, reduzindo a latência ou aumentando a gravidade ou a sua multiplicidade. A indução de um tumor benigno pode, em alguma circunstância, contribuir para o entendimento de que esse agente seja cancerígeno. Então, ela diz que um agente é cancerígeno capaz de aumentar a incidência, reduzir a sua latência e aumentar a sua gravidade. A IARC é a utilização hoje utilizada no mundo todo. Ela faz reunião a cada 2, 3 anos, se não me engano, e ela revê aquilo que já foi utilizado, aquelas substâncias recém-desenvolvidas e até agentes físicos e biológicos. A classificação dela é em 5 pontos, e eu chamo a atenção mais uma vez apenas para o grupo 1, que são as evidências carcinogênicas para humanos. Eu tenho evidências concretas, tanto em estudos de coorte como em estudos laboratoriais, de que a substância causa câncer. Para vocês terem uma ideia de alguns exemplos, indústria do alumínio, fabricação e reparo de calçados de couro, manejo de substâncias químicas para tratar o couro são cancerígenas, indústrias de móveis e marcenaria, que muitas usam alguns solventes para pintura, usam benzeno, o tratamento do couro, eu repito, fundição de ferro e aço, que usa sílica, que usa algumas substâncias que contêm hidrocarbonetos aromáticos, indústria da borracha, indústria da borracha, a mesma coisa, e tem esse desenho aqui, não sei se está conseguindo ver daí, é o bacon. Para vocês terem uma ideia, o bacon também é cancerígeno, a IARC determinou. Mas não é qualquer bacon que você come, tá? Tem um limite. Então são até 50 gramas diários de bacon. Se passar disso, é cancerígeno. Mas não vale você falar que a partir de agora vai comer 49 gramas. Não é isso, tá? Ele apenas fez uma média de acordo com os números de casos, principalmente de câncer do intestino grosso. Eu não vou citar aqui todos os tipos de câncer, repito, porque a aula não é de oncologia e também eu acho que mesmo dentro da oncologia não dá para falar extensamente de todos. Eu vou citar alguns exemplos, mas no material que eu vou enviar para vocês, dos slides dessa aula, vai ter muito mais coisa para vocês entenderem. Primeiro exemplo, câncer de pele. Todo esse material aqui foi extraído das diretrizes de vigilância do câncer do Instituto Nacional do Câncer, Dr. José Alencar, no Rio de Janeiro. O câncer ocupacional, ele pode surgir de acordo com a presença do agente, de acordo com a ocupação
e de acordo com a atividade econômica. Vamos entender um pouquinho. Na parte de cima, eu tenho esse quadro 4 aqui, que são fatores de risco para câncer de pele que não sejam melanoma. Então ele diz que no ambiente de trabalho que tenham os seguintes agentes que estão listados aqui, eles concorrem para o surgimento do câncer de pele não melanoma. A ocupação, no caso aqui o nome da profissão, também. Por exemplo, guia de montanhismo. De onde que eles tiraram isso? Eles sabem que os guias de montanhismo ou os próprios montanhistas, eles ficam expostos à radiação ultravioleta, radiação ionizante cósmica, radiação solar, que vai concorrer para o surgimento do câncer de pele. Todas essas outras profissões também concorrem para o surgimento do câncer de pele. E por fim, a atividade econômica. Então, não necessariamente eu tenho um agente ou uma profissão. Eu tenho um ambiente industrial, ou agrícola, ou comercial. Então, exemplo, trabalhadores da construção civil. Claro que não são todos os trabalhadores da construção civil, mas observa-se epidemiologicamente que o grupo de pessoas que está nessa atividade econômica tem mais chances de desenvolver câncer de pele do que nas outras ocupações. Câncer de pulmão. Vários agentes podem concorrer com câncer de pulmão. Ocupações: bombeiro, encanador, eletricista, pessoas que trabalham com soldas, trabalhos em navios e docas, limpeza e manutenção, atividades econômicas, várias, construção, curtume, fundição de metais. Vejam vocês que só esse exemplo aqui já mostra um entendimento do porquê da controvérsia de se definir se o câncer é ocupacional ou não. Praticamente nessa lista aqui das atividades econômicas do câncer de pulmão, vocês podem observar que pega indústria, pega serviços, pega atividade rural, então não tem como eu determinar de modo fácil, simples, né, a origem do câncer. Via aéreas superiores, também eu listei aqui todos eles. Leucemias e mielodisplasias chamam a atenção principalmente para quem tem exposição direta aos agentes, não necessariamente à ocupação e atividade econômica. Eles gostam muito de perguntar em provas de residência, os concursos, sobre esses agentes aqui causando neoplasias hematológicas. Então fiquem atentos a isso quando forem fazer prova de residência. Fígado é a mesma coisa. Uma pergunta que eu vejo recorrente é: qual dos agentes abaixo é causador do angiosarcoma do fígado? Aí é o cloreto de vinila que está citado aqui, tá? E tem outros exemplos, estão presentes nos slides que eu vou enviar a vocês leiam de curiosidade, mas eu quero chamar a atenção para esses que são os principais. Bem, e o que nos interessa agora do ponto de vista de controle da prevenção e da incidência e, por fim, do tratamento do câncer? Nós temos, cada país no mundo tem uma política pública específica para que você possa proteger o trabalhador. Aqui no Brasil não é diferente. Nós temos, que eu chamo a atenção, dentre as várias normas, leis e publicações a respeito feitas pelas autoridades brasileiras, a portaria no Ministério da Saúde, do Gabinete do Ministro, de número 1339 de 99, já tem mais de 20 anos, ela não foi atualizada. Essa aqui é uma lista que reconhece 11 tipos de cânceres. Como vocês podem ver, eu tenho uma lista aqui inicial, eu havia dito para vocês, né? Olha aqui, ó. Angiosarcoma do fígado, arsênio, cloreto de vinila. Então, se um trabalhador aparece, por exemplo, com um mesotelioma da pleura, peritônio ou pericárdio, e ele esteve exposto a asbesto e amianto, do ponto de vista legal, eu posso caracterizar esse câncer como ocupacional. Eu posso caracterizá-lo como uma doença profissional ou doença do trabalho. O mesmo vale para esses outros tipos de cânceres aqui que estão listados: pele, pâncreas, vias aéreas superiores, sarcomas, leucemias, neoplasia maligna da bexiga. Então, esses são os exemplos mais comuns. Então, voltando: estômago, laringe, serosas, vias aéreas inferiores, fígado, pele, pâncreas, vias aéreas superiores, sarcomas, leucemias e bexiga. Todos esses agentes aqui, a legislação brasileira caracteriza-os como presentes no ambiente de trabalho. Se surgir um trabalhador, por exemplo, uma perícia médica, e for obrigado o perito a fixar um nexo, ele é obrigado a fixar esse nexo. Se ele esteve exposto
a um desses agentes e se ele teve um determinado câncer. Exemplo, chega para você na perícia um trabalhador com um quadro de neoplasia de bexiga. Você faz a investigação laborativa dele, ele fala, eu trabalho eu trabalho em uma indústria farmacêutica que fabrica várias substâncias, e ele traz o documento dele da empresa falando que ele usou uma dessas aminas aromáticas. Se você tiver um tempo razoável de latência, que a bexiga é um tumor sólido, de pelo menos 20, 30 anos, você pode caracterizar como uma doença profissional ou doença do trabalho. E temos as políticas de saúde. Eu citei a política trabalhista e agora eu tenho a política de saúde, que aqui, turma, não se presta apenas a câncer ocupacional. Essa é a política nacional do Ministério da Saúde, ela, se não me engano, é de 2005 ou 2006, e ela cita, eu sublinhei aqui para vocês, coloquei em negrito, perdão, tá? Que o Ministério da Saúde e todos os seus entes ligados, eles são obrigados a desencadear ações que propiciem a preservação do meio ambiente e a promoção de entornos e ambientes mais seguros e saudáveis, incluindo o ambiente de trabalho. A legislação trabalhista, ela também prevê, dentro das NR, que eu já cansei de falar para vocês, que são as normas regulamentadoras dessa portaria 3.214, já disse para vocês, nós temos 36 dessas NRs, elas foram atualizadas esse ano, e lá ela prevê, em alguns casos, o limite de tolerância, que é a concentração ou intensidade máxima ou mínima a que o trabalhador pode ficar exposto. Lembrar que hoje em dia esse entendimento é diferente. Nós não temos níveis seguros dentro da classificação 1 da IARC para dizer que o trabalhador está seguramente exposto ao agente. Um exemplo mais comum no Brasil é o benzeno. Trabalhadores indústrias farmacêuticas, trabalhadores de empresas petroquímicas, até frentista de posto de combustível, nós mesmo com toda a proteção, nós não temos um nível seguro de exposição ao benzeno. Então, se o trabalhador esteve exposto ao benzeno e ele tem um câncer que é possivelmente causado pelo benzeno, ou ele concorre para o surgimento do câncer, eu vou ter que classificar esse trabalhador como tendo uma doença profissional ou doença do trabalho. Aqui eu repito a mesma coisa, só que eu enfatizo a NR15, novamente eu cito o exemplo do benzeno, em que não existe um limite de exposição a esses agentes. Guardem isso, isso é importante. E por fim, o que a legislação brasileira obriga as empresas a atuarem no sentido de prevenir o câncer ocupacional? Lembra que eu falei para vocês que nós temos o PPRA e o PCMSO? A mesma coisa que é válida. O PPRA, que é a prevenção de riscos da NR9, ela atua antes do câncer acontecer. Pode acontecer depois? Pode. Supondo que um grupo de trabalhadores desenvolveu um determinado tipo de câncer, a equipe de prevenção de riscos ambientais, ou seja, aquele agrupamento de trabalhadores, empregadores, médicos, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro da área de segurança do trabalho, todos eles vão se reunir e vão decidir o que pode ser feito para fins de prevenção do risco. E a PCMSO é apenas o controle médico de saúde ocupacional. Então aqui quem atua é a equipe de saúde. Ela pode atuar antes, orientando os trabalhadores do ponto de vista clínico, o que tem que ser feito para se evitar a contaminação por determinados agentes, e caso venha a aparecer o câncer, o médico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem do trabalho também vão atuar aqui para que eu possa evitar que no futuro venha a ter novos casos e também abordar esses trabalhadores doentes. Então, relembrando aqui da aula passada, apenas questão de curiosidade, tá? Vale para qualquer condição clínica, qualquer agravo à saúde do trabalhador. O PPRA, todo mundo, empresa, trabalhador, médico, engenheiro. PCMSO, apenas a equipe de saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Pois bem, o que um trabalhador brasileiro, então, tem direito em relação ao câncer? Agora aqui nós falamos sobre medidas trabalhistas, medidas adotadas pelo Ministério da Saúde em política pública, medidas adotadas pelas empresas através das normas regulamentadoras, e agora são medidas de proteção do trabalhador, em que tem um conjunto desses entes todos que eu falei. Não sei se vocês lembram lá da primeira aula, que nós temos um grupo de entes
dedicados à organização e à atenção à saúde do trabalhador. Nós temos as empresas, nós temos o Ministério do Trabalho, nós temos o Instituto Nacional de Seguro Social, nós temos o Poder Judiciário, o Ministério Público, todos eles de alguma maneira vai proteger o trabalhador. Aqui é a mesma coisa, agora é chamada proteção social do trabalhador. Bom, o primeiro direito é a não adoecer. Como é que eu faço para não adoecer? Tudo que eu falei imediatamente anterior a esse slide. São adotar as medidas de proteção, usar equipamento de proteção individual e coletiva, seguir as normas que as NRs determinam, se ficar doente, procurar o serviço de medicina do trabalho, tentar fazer o nexo entre o agente causal e a doença. Então isso é não adoecer. Caso exista o dano, surgiu o câncer, então eu sou obrigado a aplicar o nexo causal de acordo com essa legislação. O médico do trabalho da empresa ou o médico do trabalho da instituição que a empresa contratou, da clínica que a empresa contratou, é obrigado a fazer uma avaliação à luz dos decretos que eu já citei para vocês, não precisam decorar esses decretos, tá bom? E da portaria 1339 para preencher a CAT. Vocês podem falar, Milagre, você falou que a CAT é comunicação de acidente de trabalho. Sim, é uma expressão totalmente errada porque eu posso anotar na CAT também uma doença profissional e uma doença do trabalho. Então, o médico da empresa, o médico assistente, o médico do sindicato da ocupação em que ele está inserido, vai preencher a CAT e vai fixar o nexo. Se for preciso afastar esse trabalhador, ele vai procurar a perícia médica do INSS e da mesma forma o perito, à luz dessa legislação e à luz desses dois diplomas legais, também vai conceder um benefício previdenciário se couber. Como é que é feito isso? Eu vou passar aqui um pouquinho para vocês. Está aqui, ó. Um trabalhador que tenha um acidente ou tenha uma doença, no caso câncer ocupacional, e for considerado incapaz para o trabalho, a perícia médica ela vai ter as seguintes alternativas se fixado o nexo. Afastá-lo temporariamente do trabalho, fazendo, claro, a compensação salarial durante o afastamento, então ele vai receber um benefício previdenciário, chamado benefício por incapacidade, ou pode determinar que a sua incapacidade é permanente. Lembra que eu falei que incapacidade total e permanente é a invalidez. Então, nesse caso, ele vai receber uma pensão mensal equivalente aos salários de contribuições e ele não vai poder mais trabalhar. Alternativamente, um trabalhador que ficou um tempo afastado do trabalho e que tenha recuperado parcialmente a sua capacidade de trabalho e for constatado, que esse câncer ou esse agravo tenha sido causado por conta do trabalho dele, ele passa a ter direito a uma indenização pela sequela, o chamado auxílio acidente. Para quem não lembra, eu vou repetir. Um trabalhador que ficou afastado um tempo por uma determinada condição clínica, ele pode voltar ao trabalho, vai receber o salário dele integral lá no trabalho dele e o INSS banca 50% do valor do salário de contribuição. Exemplo, um trabalhador que recebia 2 salários mínimos numa determinada empresa, sofreu um acidente ou uma doença profissional do trabalho. Passado um certo tempo, recuperou, mas ficou uma sequela que não o incapacita totalmente para o trabalho. Se ele preencher critérios legais do decreto 3048/99, ele volta à mesma ocupação, exerce sua profissão ganhando lá os seus 2 salários mínimos e o INSS contribui todo mês com mais um salário mínimo. Então são esses os benefícios previdenciários. Isso tudo que eu citei é a respeito desse terceiro tópico, certo? Só porque eu fiz esse avanço nos slides, nós ainda estamos em tempos de nos adaptarmos a essa rotina das videoaulas, eu não pensei nisso, me desculpem, mas isso aqui é apenas para mostrar para vocês, para relembrar e trazer os exemplos. Esse trabalhador também, agora aqui não é apenas do ponto de vista ocupacional, mas as pessoas com câncer no Brasil, elas têm direito à compensação social. O que é isso? A partir do momento que ela tem um diagnóstico de câncer, e aí ela não precisa, na maioria das vezes, não passar por perícia, basta que ela apresente a documentação que comprove a presença da doença, ela passa a ter direito à isenção do recolhimento do imposto de renda de pessoa física.
para aqueles que estejam aposentados ou para aqueles pensionistas. Então, se você tem câncer, um trabalhador tem câncer, ocupacional ou não, e ele ainda continua trabalhando, ele não tem direito à isenção do recolhimento do imposto de renda. Se ele se aposentar, ele passa a ter direito, enquanto durar essa aposentadoria. Se depois de um tempo for revista a aposentadoria, fala, não, ele pode voltar ao trabalho. Aí é cessado a concessão desse benefício da isenção. Ele tem direito ao saque do chamado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que eu acho que eu disse para vocês na segunda aula a respeito do trabalhador ter uma proteção, trabalhador de carteira assinada, ter uma proteção feita pela empresa, obrigatoriamente feita pela empresa, de recolher um pequeno valor numa conta aberta especificamente para aquele trabalhador na Caixa Econômica Federal. Esse trabalhador com câncer, ou não sendo trabalhador também, ele passa a ter direito a linhas de financiamento especial. Ele pode, por exemplo, se ele estiver com câncer e financiando a sua casa própria, ele não precisa mais pagar. Tá? É um seguro que existe para isso ocorra. Esse trabalhador ele passa a ter direito a um acolhimento, eu não digo privilegiado, mas peculiar no âmbito do Sistema Único de Saúde. Ele, do mesmo modo que quem tem outras doenças, ele tem uma peculiaridade na sua avaliação por conta da presença do câncer. Então, esse trabalhador ele passa a ter imediatamente direito à internação domiciliar. Tem doença que não dá direito, mas o câncer dá direito à internação domiciliar. E eu vou citar, antes de falar sobre o que tem que ser feito de vigilância, que costuma ser perguntado em aula, mas eu não tenho alunos aqui para falar isso. Existem algumas localidades, alguns municípios que concedem alguns tipos de benefícios particulares para o doente com câncer. Há cidades, por exemplo, que se você comprovar a presença do câncer, você não precisa pagar o transporte público dentro da cidade. Você tem pago pela prefeitura, no caso de morte, o auxílio funeral. Você tem o recebimento de cesta básica cada 15 dias, 30 dias, mas isso não é algo nacional, é apenas local. O que nos interessa aqui é falar sobre o que está na legislação federal. Agora, o que eu posso fazer então, é a última parte da aula, a respeito da vigilância do câncer ocupacional. Aqui é todo mundo atuando. Não é só, eu falei para vocês que não é só INSS, não é só o SUS, não é só o empregador, não é só o Ministério do Trabalho. Agora é todo mundo, claro que cada um às vezes dá uma parte a mais do que o outro, mas é todo mundo. Nós vamos fazer vigilância dos casos diagnosticados, vigilância a partir dos trabalhadores expostos, pelos indicadores ambientais, por vigilância a partir de bases de dados secundárias e por vigilância de exposição em ambientes de trabalho. O que nos interessa aqui, de modo mais importante, são os dois primeiros. Tá bom? Então vamos lá. Dos casos diagnosticados, no Brasil nós temos duas formas de fazer um levantamento de câncer. Qualquer tipo de câncer, mas do ponto de vista ocupacional, o que nos interessa mais são os registros de câncer de base populacional e os registros hospitalares de câncer. Todo paciente que tem esse diagnóstico, a equipe médica que o atende, aí no caso seriam os oncologistas, os cancerologistas, os radioterapeutas, são obrigados a informar o Sistema Único de Saúde, através dessa base de dados, o tipo de câncer que o paciente tem. Do ponto de vista epidemiológico, existem sistemas em que eu posso fazer um levantamento do tipo de câncer, de quem está com câncer e onde que ele está com câncer. Então eu tenho o sistema de notificação do agravo, eu tenho as informações hospitalares, a PAC, que é um procedimento talvez mais confiável do ponto de vista de tratamento, pois a partir do tratamento com câncer, qualquer que seja a modalidade financiada pelo SUS, o SUS só autoriza o pagamento se o médico preencher essa autorização de procedimento de alta complexidade e nesse documento que é enviado pela internet para o Ministério da Saúde, eu tenho que prestar informações sobre quem é, onde mora, o tipo de câncer, a CID do câncer, tenho que enviar cópia da biópsia para que eu tenha informações completas a respeito desse caso. Se eu quiser fazer um levantamento nacional a respeito de quem está tratando e como está tratando, talvez a PAC seja o melhor. E tem outros mecanismos como o SIM, como o CIAB. Onde que eu encontro isso, Milagres? Eu posso encontrar isso no site do DataSUS. O DataSUS tem tudo isso aqui.
Seria interessante depois, não sei, reunir o grupo para mostrar onde que eu uso o DataSource para pesquisar todos esses dados. Isso aqui costuma ser visto em aulas de epidemiologia. Isso aqui já é parte do INSS, eu já mostrei para vocês, ou seja, eu posso fazer um levantamento no Brasil de quais são os portadores de câncer que estão afastados do trabalho. E aí eu tenho o afastamento temporário, o afastamento permanente, a aposentadoria por invalidez, a indenização por sequela, que é aquele trabalhador que ficou um tempo afastado, voltou ao trabalho, mas eu indenizo ele, que é o chamado auxílio acidente. E ainda existe uma quarta possibilidade, que é o pagamento da pensão para o falecido. Se um trabalhador veio a óbito, a família dele tem direito a receber a pensão. Um trabalhador que ficou afastado temporariamente ou permanentemente e venha a falecer, também a família tem direito a receber a pensão por morte. Então são 4 modalidades de benefício em que eu posso fazer o levantamento do código da CID-10 para poder determinar os tipos de cânceres. E aqui existem outras possibilidades, eu não vou entrar em detalhes, elas são um pouco mais complexas e não é o interesse da nossa disciplina. Eu posso fazer um monitoramento biológico, eu posso fazer um pareamento das ocupações com as atividades econômicas, eu posso fazer um levantamento de outras instituições como IBAMA e IBGE para pesquisar a presença de agentes nocivos que possam causar o câncer. Aqui eu dou alguns exemplos deles, né, do IBGE, do IBAMA, do INPE. Todos eles me trazem informações. Claro que essas informações são todas casadas com os dados que eu consegui no DataSUS, no INSS, nas APACs emitidas pelo SUS. Posso fazer também um levantamento, se eu tiver interesse, nas bases de dados trabalhistas. Se eu sei um número de trabalhadores que têm câncer, eu posso fazer um levantamento através das informações sociais e do CAGED, para tentar determinar qual tipo de atividade econômica ou qual tipo de ocupação econômica faz com que o câncer surja de maneira mais acentuada. A vigilância de exposição em ambiente de trabalho também é possível ser realizada. Ela pode ser através da própria chamada higiene industrial. Eu vou na empresa, faço a visita, faço um levantamento documental, posso fazer pesquisas toxicológicas para tentar identificar os processos cancerígenos. Isso aqui é algo mais complexo, não vai demandar vocês, quando forem médicos, ou até mesmo o médico do trabalho, de realizar essas atividades. Isso aqui costuma ser mais feito por grupos de pesquisa e pelo Ministério da Saúde para tentar identificar quais são esses agentes. Para a gente terminar, eu vou deixar para vocês um caso em que eu tirei da perícia médica para mostrar para vocês a respeito de incapacidade que não tem muito relação com o que a gente está falando, mas que eu acho muito importante a gente citar. Eu não trago muitos detalhes a respeito do que é câncer ocupacional, mas é só para vocês estudarem. E eu tenho algumas questões para fazer depois para vocês a respeito disso, tá? Esse caso é de um servente de obras, que eu listo ali as alterações que ele tem de queixas de dores, tá? De alterações da marcha, com vários atendimentos emergenciais, e que o ortopedista identificou uma lesão tumoral na coxa esquerda dele. Ele tem vários exames e eu chamo a atenção aqui que no final ele acabou fazendo uma biópsia óssea em que foi identificado um sarcoma de Ewing. Não precisa saber em detalhe o que é isso aqui, certo? E ele foi atendido pela médica, eu omiti todos os dados, obviamente, em que ela informa o histórico clínico e que começou a poliquimioterapia. No exame físico dele, cita aqui que ele usa máscara, que ele tem as cicatrizes da biópsia, que ele tem uma dificuldade para andar, que o estado geral dele está comprometido. E aí eu quero que vocês estudem o seguinte: há incapacidade laborativa? Se não há, por quê? Então vocês vão escrever, não há, esse cara pode trabalhar. Então vocês vão escrever aqui quais são as suas alegações. Com base em quê? Com base nesses 3 slides. Vocês vão ler essas informações que eu tenho aqui para vocês e vão fazer a conclusão de vocês. Caso vocês entendam que haja a incapacidade, eu quero que vocês justifiquem, além de explicar, olha, o trabalhador está incapacitado para atividade de servente de obras por causa disso, disso e disso. E também citar quando começou a doença, quando começou a incapacidade
e até quando vai esse benefício. Como é que é feito isso? A doença é a doença mesmo, quando que ela começou. No mais das vezes, a data de início da doença costuma ser uma data estimada. Muitas vezes o paciente relata os seus sintomas e é dali que você deduz que a doença deva ter começado. Mas pode ser também documental. Eu posso ter um determinado exame, um determinado atestado, um determinado documento hospitalar que me diz a respeito de quando começou a doença. Já a data de início da incapacidade, a famosa DI, ela tem que ser cabal, documental. Então você não pode chutar essa data. Você tem que trazer essa data de acordo com um documento. Seja um comprovante de internação, seja um atestado médico, seja um laudo histopatológico, seja um exame de imagem, seja um dado laboratorial, seja um encaminhamento para outro profissional ou outro serviço. Então é uma prova documental, certo? E se vocês entenderam, nesse caso, que ele precisa se afastar, você vai dizer para mim até quando? 1 mês, 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, nunca mais, ele não pode mais voltar a trabalhar. E por fim, eu quero que vocês me respondam o seguinte: esse caso desse trabalhador que tem uma atividade de servente de obras, ele trabalha vinculado de carteira assinada, que tem todos esses exames com um diagnóstico confirmado de uma neoplasia maligna, com esse exame físico, se isso tudo é doença profissional, doença do trabalho ou doença comum. Então, doença profissional, repetindo, só vai ocorrer se ele estiver no trabalho. Quem trabalha vai ter a doença necessariamente. Todo mundo que exercer aquela atividade daqui a 20, 30 anos vai ter a doença, não tem jeito. Doença do trabalho. Alguém pode e alguém pode não ter a doença. Então, não necessariamente eu vou ter a doença. A doença do trabalho costuma ser o quê? Alguém que era rígido e desenvolveu a doença. Nem todos vão desenvolver a doença. Ou então alguém que tinha uma determinada condição clínica, vamos supor que ele tinha um câncer, e esse câncer piorou por causa do trabalho. E doença comum? É aquela que não tem nada a ver com o trabalho, certo? Então vocês vão ter que me responder. Se há incapacidade, vocês vão falar, não há incapacidade. Então, expliquem por quê. Não precisa pôr data nenhuma. Caso haja incapacidade, explica de novo por quê. Por que tem incapacidade? E fixa as datas do início da doença, do início da incapacidade e da cessação do benefício. E por fim, me diga se é doença profissional, do trabalho ou comum. Explica, obviamente. A resposta desse caso aqui vai valer nota para aqueles exercícios que valem os primeiros 5 pontos da primeira parte da disciplina, correto? Porque não tem como eu fazer essa avaliação em sala de aula, entendido? Infelizmente eu não tenho como responder as dúvidas aqui para vocês, nós não estamos numa aula ao vivo, mas eu vou deixar o contato para vocês entrarem comigo e onde estudarem. Vocês podem baixar na internet esse material aqui do INCA, são 2 materiais, tá? O mais importante é esse aqui, ó, as diretrizes para vigilância do câncer relacionado ao trabalho. É gratuito, quando você coloca no Google já aparece em primeiro lugar essas diretrizes e também o que eu trouxe aqui para vocês nos slides. Contato comigo por esse e-mail, podem mandar suas perguntas e também vão mandar para mim as respostas dos exercícios. Por favor, tentem fazê-lo apenas em poucas palavras. Não me tragam um exercício por escrito, eu não vou aceitar. Coloca lá no seu texto e eu peço, por favor, que mandem em PDF. Porque se mandar no corpo do texto do e-mail ou se mandar em processador de texto como Word ou OpenOffice, existe o curso de edição, de falhar. Então manda para mim, converte para PDF e manda para esse meu e-mail, claro, com o nome de cada um de vocês para poder corrigir e lançar a nota. Mais adiante, na próxima aula, eu vou corrigir isso para vocês e discutir o que pode ser o resultado dessa perícia, tá certo? Para terminar, aproveitem que vocês estão em casa confinados, como eu sempre faço em todas as aulas, o nosso famoso ABC, tá certo? Fica por aqui então essa nossa aula de câncer ocupacional, estou à disposição pelos contatos e até uma próxima.